A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? É do Senhor Jesus, a salvação. É isso? Então tá bom. Então veja, meus queridos irmãos, eu fiz um vídeo, né? Esse daqui que você está vendo aí, tá vendo? Pedra de esquina ou pedra angular, né? Então veja, o Valmir Modolon, ele escreveu me questionando. Ele escreveu assim, ó, Jair Ferreira do Amaral, você em vários vídeos disse, quem é Tiago? Quem é Pedro? Quem é João? Para contradizer os ensinos de Jesus Cristo. Me desculpe, mas isso é desconsiderar as epístolas dos apóstolos. Então não venha dizer que eu estou mentindo a seu respeito, pois estou apenas expondo o que você disse em vídeos. Porque eu estou sempre perguntando, né? Quem é Tiago? Quem é Pedro? Quem é João para contradizer o ensino do Senhor Jesus Cristo? Está entendendo? Porque, veja, se você usa o ensino de homens, muito embora inspirados pelo Espírito Santo, usa o ensino de homens para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Nesse caso, quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra angular? Como eu expliquei no vídeo anterior, pedra de esquina, pedra angular, era a pedra responsável pelo alinhamento de toda a edificação. Entendeu? Se você não levasse em consideração na sua construção, lá nos tempos antigos, nos tempos primitivos, né? Todo o alinhamento da edificação, considerando o posicionamento da pedra de esquina ou da pedra angular, a edificação ficaria fragilizada, perigosa ruir. Naqueles pórticos arqueados, né? Essa pedra que você está vendo aí agora, tá vendo? Essa é a pedra de esquina, entende? Se você removê-la, o pórtico rui, ele vai cair sobre a sua cabeça e vai destruir você. Então, o Senhor, isso é profético, está lá no Salmo de 118, versículo 22, que diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, por cabeça de esquina. E pelo Senhor foi feito isso. É profético, está lá no Salmo 118, versículo 22. O Senhor Jesus citou isso várias vezes. Pedro disse, né? Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Paulo também registrou, segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, que é a pedra angular ou a pedra de esquina. E depois diz, né? E outro edifica sobre ele, sobre essa pedra angular, sobre essa pedra de esquina. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. O verso 11, Paulo continua escrevendo. Vai dizer quem é essa pedra de esquina. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a pedra de esquina, o fundamento, é o Senhor Jesus Cristo. Entende? Em Efésio, ele repete, dizendo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, pedra de esquina, pedra angular, a pedra angular. Então, e Jesus disse, né? Lá em Mateus 21, 44, ele diz, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. E aquele sobre quem essa pedra cair, ficará reduzido a pó. Agora, veja, o Senhor Jesus, ele fala por 20 vezes, vou abrir a Bíblia aqui, vamos dar uma olhada aqui, tá vendo? Vamos lá abrir a Bíblia aqui, peraí, tá?
Vamos procurar aqui, ó, o livro de João, o Evangelho de João, aqui, ó. Ele diz, ó, ele fala 20 vezes, quem crê em mim tem a vida eterna, ó, aqui, ó. O verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os que acreditam no seu nome é que são feitos filhos de Deus. Quando fala creem no seu nome, é crer na sua palavra, é crer no seu sacrifício, é crer na obra que ele fez na cruz, né? Ó, em João capítulo 3,15, ele diz, né? Vamos lá ver, João 3,15. Quer ver? Ó, ele fala lá, ó, o 14, ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. Nos dias de Moisés, por causa da desobediência e incredulidade, Deus permitiu que serpentes venenosas entrassem no acampamento dos israelitas lá no deserto. Eles estavam no deserto. E Deus permitiu isso. Então, o povo começou a cair em si e se arrepender. Numa estaca, uma serpente de bronze foi erguida, dizendo a Moisés que dissesse ao povo que aquele que olhar para a serpente presa na ponta da estaca seria curado do veneno da serpente. Esse é uma figura dos Messias, de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Senhor Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 16 diz, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O quê? Para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? E depois o verso 18 ele fala categoricamente, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então são duas situações, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então isso aí é a pedra de esquina, é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. A palavra dele, ele não vai mudar a sua palavra. Vai vendo, ó. Vamos ver aqui, 3,36, ó. O versículo 3,36. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aquele que crê no Filho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem a vida eterna. Ele não está falando, quem crê no Filho, talvez tenha a vida eterna, vamos ver se ele tem a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna, vamos pesar na balança esse sujeito aí para ver se ele está no peso certo para entrar na minha glória, vamos botar o fio do prumo na vida dele para ver se ele merece. Não existe isso. Ele fala 20 vezes, quem crê tem a vida eterna. E fala, quem não crê não tem a vida eterna. Quer ver mais? Vamos ver. 5,24. Estou aqui no capítulo 5 de João, 5,24. Vamos ver o versículo 24. O que diz, ó. Aqui, ó. Tá? Em verdade vos digo que esse é o 25, peraí. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ó, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, que conversa mole vocês dizerem que fé sem obras é morta. E usar versinhos de Tiago, que nem apóstolo foi. Ele foi bispo na cidade de Jerusalém.
usar o verso de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Quem faz isso coloca Tiago como pedra de esquina, como pedra angular de toda a sua fé, de toda a sua crença. Eu, por denunciar isso, eu estou desconsiderando o ensino de Tiago? Em absoluto. Eu estou condenando o mau uso do ensino de Tiago, que é usar o ensino de Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Apenas isso. Porque esse versículo, que fé sem obras é morta, ele deve ter eu estou dizendo que deve ter uma outra interpretação. Isso é uma questão interpretativa. Uma palavra difícil de falar. Eu até me enrosquei nela. Interpretativa. É uma questão de interpretação. Porque, entenda, quando você considera o ensino do Senhor Jesus e encontra esse verso de Tiago, fé sem obras é morta, entendeu? Fica com o ensino do Senhor Jesus e vai buscar uma outra interpretação disso que disse Tiago. Porque Tiago não está dizendo que obras salvam, que é necessário praticar boas obras para entrar na glória de Deus. Nada, ele está dizendo o seguinte, que aquele que tem a verdadeira fé, entendeu? Ele tem o Espírito de Deus habitando nele. O Senhor Deus faz do seu corpo o seu templo e passa a morar dentro dele. O resultado não vai ser diferente. O resultado vão ser obras gloriosas, maravilhosas. Quer ver? Vamos procurar aqui, Marcos, capítulo 16 do livro de Marcos. Olha só, olha as obras maravilhosas que vão acontecer na vida daquele que crê. Entendeu? Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que creem. Essas pessoas que têm a fé verdadeira, têm o Espírito de Deus habitando neles. E olha o que acontece. A primeira coisa, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Pronto. Tá aí. Tá aí um sinal. Você já viu? Não, eles não expulsam demônios. Eles têm medo de demônios. Eles borram as calças, ficam de bunda suja quando topam com um demônio e que eles têm que enfrentar, tá? O que eles fazem como eu vi na minha comum congregação, durante, acho que uns 3 anos, teve uma jovem que batizou, mas essa jovem, a mãe dela, ofereceu a sua filha, ainda no ventre, ao demônio, consagrou ao Satanás. E foi uma jovem que nasceu possessa. Lá pelas tantas batizou. Mas como batismo, ao contrário do que eles dizem, né, que o batismo da congregação é verdadeiro, porque se não batizar lá não está salvo. Tá? Mentira, porque não aconteceu nada, né? Ela continuou com os demônios no corpo dela. Todo culto manifestava o demônio na vida dela, lá cantando, gritando no meio do culto. E o que faziam? O ancião ia lá expulsar, o cooperador ia lá expulsar. Não, nada. As irmãs, as porteiras, elas iam lá, pegavam a menina, era 4, 5 irmãs, né? Pegava essa menina, levava lá, trancava no quartinho, lá no fundo. E ela só era libertada lá do quartinho quando toda a Irmandade tivesse ido embora, para que ninguém visse. Tudo escondidinho, né? Tá? Aí soltava a menina lá do quartinho, para no próximo culto ela voltar com os seus demônios, para novamente manifestar. Aí alguém pergunta, né? Alguém vai perguntar aí nos comentários, mas irmão Jair,
Por que você não foi lá e expulsou esse demônio? Eu falei, eu não fui lá expulsar esse demônio? Porque, veja, eu estava na da congregação, que não devemos ser solícitos na obra de Deus, que quem faz isso está missionando o ministério. Então, eu não me meti, deixa para lá. Mas eu tenho autoridade para expulsar demônio. E às vezes nem preciso orar. Nem preciso orar. Fala, ó, vai embora. Sai daí em nome do Senhor Jesus. E eles vão embora. Eu tenho feito já, muita gente duvida disso, né? Mas eu tenho uma playlist aí, estou contando vários, dezenas de testemunhos de demônios que... Os mais teimosos, né? Você precisa de jejuar. Mas a grande maioria é tudo demôniozinho, vagabundo, né? Você dá um tapinha na bunda, ele vai embora, entende? Mas na congregação, não. Eu conheço aqui em Guarulhos, aqui o ancião. O que ele fez? Ele expulsou a família de dentro do templo. Expulsou. E mais ainda, o safado, sem vergonha, falso profeta, filho do diabo, transferiu a culpa para os pais da menina. Era uma menina que estava possessa. Transferiram a culpa, dizendo na tribuna que certamente o pai ou a mãe pecaram diante de Deus, né? E por isso estavam debaixo dessa prova. E ainda aconselhou a Irmandade a desprezar essa família, dizendo, não passe nem na calçada dessa casa, dessa família aí, porque essa coisa pega. Essa coisa pega. Então não passa nem em frente à porta da casa deles, entende? Quer dizer, tem cabimento isso? Eu vi isso aí, eu vi a menina na janela, a cara dela, o senhor me fez saber, está endemoniada. Tá? Aí o pai deu a volta, porque viu que eu estava conversando com a cunhada dele, na frente da casa dele, né? Eu estava conversando com ela, porque a menina estava gritando lá dentro, e pôs a cara na janela. Eu vi que ela estava endemoniada. Eu falei para aquela mulher, falei, ó, essa menina não é rebelde, ela está possessa de espíritos maus. E a mulher, acho que era da Igreja Assembleia de Deus, eu não sei bem, né? Era uma mulher crente, e ela começou a falar, bem alto até, é verdade mesmo, eu já falei para o meu cunhado que é demônio, é espírito mau, é espírito mau. Aí o pai da menina pôs a cara na janela, viu que eu estava lá conversando com a cunhada dele, saiu pela outra porta, porque era uma casa de esquina, tinha duas frentes, né? Saiu pela porta do outro lado e veio falar comigo. Quando ele chegou, eu falei, meu irmão, é o seguinte, essa desobediência, essa gritaria da sua filha, não é que é rebeldia, não. É espírito maligno. Entendeu? Isso é fácil. Pelo jeito, né, eles eram todos crentes. Eu não sabia que igreja. Eu falei, você faz o seguinte, fala com o seu pastor, lá com o bispo da sua igreja, a sua liderança lá, fala para ele vir aqui expulsar isso aí, porque isso é demônio. Ele vem aqui, ora, isso vai embora, acaba essa história. Aí ele falou, mas ele não vem, irmão. Ele não vem. Eu falei, como não vem? Tem que vir, que história é essa? Não, o ancião falou da tribuna, que é para eu mandar nem passar na porta da minha casa, que essa coisa pega. Quando falou, o ancião falou na tribuna, eu já entendi, a congregação, esses bundões, cagões, entendeu? Covardes, falsos profetas, entendeu? Do ministério, entendeu? Olha a covardia do cara. Em vez de assumir publicamente, olha, gente, eu não tenho capacidade disso, tá? De resolver o problema dessa família, o irmão vai lá, procura um pastor de uma igreja qualquer aí, pede para ele ajudar você, porque eu não sou capaz. Não, ele preferiu covardemente transferir a culpa para a família e desprezar a família. Aí eu disse para o irmãozinho, quando ele falou até para não passar na calçada da minha casa, que isso pega. Falei, bom, então, irmão, é o seguinte, procura outra igreja, ou um pastor qualquer. Vai lá na Igreja Mundial, falei. Você vê na televisão o Valdomiro lá, os pastores do Valdomiro expulsando o demônio.
Vai lá no Universal, vai lá. Vai lá na Mundial, eles não vão nem pôr a mão nem nada. Lá da tribuna mesmo, o pastor lá vai falar para o demônio ir embora, ele vai pegar a malinha dele e vai embora. Entendeu? Vai lá, resolve esse problema. Entendeu? Aí ele olhou bem sério para mim, assim, e falou, irmão, aceita entrar na minha casa? Olha, vamos lá. Aí entrei lá dentro, expulsei da menina, expulsei da mulher dele também. Depois ele falou para mim que a mulher dele também estava dando problema para ele. Está entendendo? Então, isso aí, ó, o Senhor Jesus diz, ó, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas quem não crê no Senhor Jesus não expulsa demônios. Bem, agora você vai dar uma olhada, você vai ver um videozinho. Tá? Aí você compara o comportamento desses anciãos, falsos profetas, mentirosos, com pastores de outra igreja, tá? Que dão até show na TV. Tá? E presta atenção, eu vou apresentar um videozinho aí, tá? É uma entrevista com o bichão, hein? Com o demônio. Você saber um pouco do que é esse mundo espiritual e o que espera você se não se arrepender e parar de seguir a boca dos homens e deixar de confiar na pessoa do Senhor Jesus. Bom, tá bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu paro o vídeo por aqui, tá? Isso vai ter uma sequência, nós vamos continuar falando, né? Entendeu? Que o Senhor Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, e todas as vezes que você coloca a palavra de homens, seja ele Paulo, apóstolo, Pedro, apóstolo, o apóstolo João, Tiago, que nem foi apóstolo, ancião da congregação, ministério da congregação, para contrapor, contradizer, contrariar o que disse o Senhor Jesus. Que é isso? Está lembrado? Você sabe qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? São 10 os mandamentos. Você sabe, né? Eu acho que você não é totalmente ignorante, né? O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Quando você pega a palavra de homens para contradizer o ensino do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, você está fazendo isso. Está colocando o ensino, doutrina de homens, diante do ensino do próprio Deus. Isso é idolatria, que é pior que idolatria é pior do que adultério, do que fornicação, é pior do que tudo. Tá? É adorar outro Deus. Tá? Bom, para o vídeo por aqui. Deus abençoe.